o povo argentino foi às ruas e também votar no seu próximo presidente da República. Dentre os candidatos a presidente, encontra-se o extremista de direita Javier Milei, e tem também o candidato do governo atual, o Sérgio Massa, que ficou em primeiro lugar nesse primeiro turno. Uma votação mais ou menos de 36% contra 30% do Javier Milei. E tem também uma candidata de direita que também teve uma votação aproximada mais ou menos do candidato de extrema direita. Agora vamos saber o que vai acontecer no segundo turno. O candidato do governo teve uma votação muito boa, muito importante, porque esperava-se até que o Milei, o candidato extremista de direita, que é apoiado, diga-se de passagem, por Eduardo Bolsonaro, pelo Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro, e esse candidato estava quase certo que ganharia, inclusive no primeiro turno, né? Estavam fazendo o maior, digamos assim, bafafá, mas felizmente o povo argentino votou no candidato de esquerda, que ganhou no primeiro turno, mas claro que ainda vai ter a votação, acho que é no final de novembro, no segundo turno. Bom, essa é uma das notícias sobre a guerra Israel-Palestina, Israel e Hamas. Tem muita coisa para rolar ainda. Israel está continuando com sua proposta, com sua ação genocida. A Palestina está resistindo. E também o Irã até critica a ação palestina, a ação de Israel e também do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Notícia, então, essa notícia que está aí nos principais jornais do país. Hamas diz ter libertado mais 2 reféns após Catar e Egito mediarem. 500 quilômetros de túneis, rede secreta do Hamas é ameaça para Israel. Após veto dos Estados Unidos elevar a tensão, a Assembleia Geral da ONU é convocada por russos. Sobrevivente do Hamas diz que fugiu de rei dirigindo em mata após ser baleada. Essas são algumas notícias aí. Vamos então a essa notícia que está no UOL. E vamos então à notícia que está no 247, a notícia central sobre essa guerra Israel-Palestina. Palestina vai ao TPI contra Netanyahu por genocídio. A ação também mira as forças de Israel. Todo mundo já sabe que Israel ataca a Palestina. A justificativa é o enfrentamento às ações terroristas do Hamas, que mataram essas ações que mataram mais em torno de 1.300 pessoas, só que Israel, como se diz assim, liberou geral para acabar com tudo na Palestina, com a justificativa de que é para destruir o Hamas. Então a Palestina vai ao TPI contra o Netanyahu por genocídio. Eu fiz um vídeo, inclusive, ontem, mostrando que os principais mortos dessa guerra insana são crianças, adolescentes, e enquanto isso o mundo assiste aí todo o genocídio praticado pelo Netanyahu e por Israel. Bom, você pode estar aí dizendo que eu estou defendendo o Hamas, não é nada disso, mas o que o Netanyahu, que Israel está fazendo com a Palestina é um genocídio, e essa guerra, ela é insana, ela tem que parar. Então a Palestina vai ao TPI, né, ao Tribunal Internacional contra Netanyahu por genocídio, Tribunal Penal Internacional. Bom, e outra notícia também
é o Rio de Janeiro que está uma situação, tipo assim, de terror. Uma situação de terror. Vários ônibus foram queimados, né? O Cláudio Castro confirma 12 prisões responsáveis por ataques a ônibus vão ser enviadas a presídios federais. Então essas são as principais notícias do dia, não é? E tem outra também que eu não destaquei, mas vou colocar agora, é o seguinte: mais uma escola, mais um ataque à escola, uma menina foi morta, né? Teve um ataque, 4 pessoas caíram feridas, se eu não me engano, e uma menina foi morta. Um rapaz, um estudante de uma escola de ensino médio, invadiu a escola com a arma e atirou na cabeça de um estudante que morreu, e tem também outros em estado grave. Então aí mais uma questão problemática aí, que é essa questão da violência nas escolas, essa violência com o uso de armas, inclusive armas de fogo. Então essa história, o Brasil está cada vez mais parecendo com os Estados Unidos, com essa história de liberação de armas a partir da insanidade do Bolsonaro quando foi presidente da República. Bom, alguns comentários sobre alguns pontos aqui que foram destacados nas notícias centrais. Genocídio, Israel contra Palestina, justificando a perseguição a Hamas, destruição a Hamas. Enquanto isso, o mundo assiste como se fosse uma coisa absolutamente normal. O veto dos Estados Unidos à proposta brasileira de pacificação, de por fim à guerra, é uma coisa ainda que precisa ser discutida, e os Estados Unidos vêm com uma proposta aí, que essa proposta, na verdade, atende mais a Israel, e os Estados Unidos não esquecer nunca que continua sendo o principal mentor dessa guerra insana de Israel com a Palestina, certo? Estados Unidos continua sendo o principal mentor. Sobre as eleições da Argentina. Bom, é muito importante que um candidato de esquerda ganhe na Argentina. Você que é de direita, de extrema direita, claro, vai odiar isso que eu estou dizendo. Mas já chega o que foi feito, o que aconteceu com Trump nos Estados Unidos, com Bolsonaro no Brasil. Aliás, teve um outro fato curioso aí, interessante aí, foi a participação do Eduardo Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, defendendo armas na Argentina, defendendo a liberação de armas, política armamentista. E numa das entrevistas que ele estava dando, ele foi, como se diz assim, a entrevista foi cortada assim, imediatamente, quando perceberam a babaquice que o Eduardo Bolsonaro estava falando. Então, muitas pessoas já colocam aí nas redes sociais que o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, família Bolsonaro é pé frio. E um ponto que é destacado também é que o apoio do Eduardo Bolsonaro, o apoio do Bolsonaro ao candidato de extrema-direita na Argentina só traz prejuízo para o próprio candidato, para a candidatura do Milei, Javier Milei, que é o candidato de extrema-direita, o cara que defende privatização, defende política armamentista, defende dolarização da economia, ou seja, vai esculhambar de vez a Argentina se isso acontecer, mas os argentinos estão espertos e acreditam que ele vai ser derrotado no segundo turno. Outro ponto também interessante comentar é que quanto mais a economia nos países ela desanda, a tendência é de candidatos, como se diz assim, bufões, apareçam como salvadores da pátria. É o caso do Brasil com Jair Bolsonaro e família Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, que infelizmente foi presidente
durante 4 anos, mas felizmente o povo colocou ele para fora, né? Não deixou ele ficar mais uma vez. Então, quanto mais a economia ela entra em situação de desequilíbrio e que traz sérios problemas sociais, a tendência no mundo inteiro é de surgir salvadores da pátria, né, entre aspas, e principalmente radicais de extrema direita, fascistas, como é o caso do Bolsonaro no Brasil, como é o caso de vários exemplos que tem pelo mundo afora, ok? Então o fascismo, aquela pauta moral, utilizando de todo tipo de artifício, de subterfúgio para colocar em evidência, em voga, os interesses de dominação e de exploração. Bom, sobre as privatizações, o mundo já é um exemplo, a história já demonstra claramente que as privatizações só beneficiam a pequenos grupos, né? A poucas pessoas. Não existe essa história de privatização que trouxe benefício para a sociedade, salvo aqui e ali algumas exceções, se é que você pode encontrar esse tipo de coisa. Política privatista neoliberal, ela só favorece os ricos. Isso é um fato inegável. O que já aconteceu na Argentina diversas vezes, com um candidato até que antes era sindicalista, né? Depois com o tal do De La Rua, e depois recentemente com o tal do Macri, todo o processo de privatização que aconteceu na Argentina deu no que deu, ou seja, esculhambou com a Argentina, empobreceu a maioria da população ainda mais, né? Pessoas que eram da classe média desceram para a classe baixa e foi um desmantelo total. Então é claro que política neoliberal, privatista, né, de Estado mínimo, não traz benefício para a população como um todo, só beneficia a pequenos grupos. Isso é um fato e isso tem que parar. E por isso que quando se tem candidatos de esquerda que tem uma perspectiva popular de atender às necessidades do povo, então a elite, né, ela se sente, digamos assim, sente medo, terror, e aí procura de toda forma, se perder a eleição, por exemplo, dar um golpe. É o que aconteceu aqui no Brasil em 1964, que aconteceu em 2016, quando derrubou também a presidente Dilma, e fizeram o que fizeram para impedir que Lula fosse presidente em 2018, prenderam sem provas, nenhuma prova de crime contra Lula, ok? E aí, 2022, Lula volta à presidência da República pela 3ª vez e está sendo destaque não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Bom, sobre o Rio de Janeiro, aí você tem o Estado paralelo, as milícias, o crime organizado e a falência do Estado como instituição para defender, para atender os interesses da sociedade como um todo. Isso, sem meias palavras, é o que se demonstra. Então temos aí o terror colocado em evidência. Bom, para finalizar, só lembrando ainda sobre o ataque a uma escola estadual, ensino médio, lá em Sapopemba, em São Paulo, demonstra claramente também a necessidade de políticas mais efetivas contra a violência que se apresenta nas escolas, contra as escolas, e isso que veio à tona principalmente a partir da política absurda, armamentista do ex-presidente e agora inelegível Jair Bolsonaro. É isso aí. Dê a sua opinião, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades. Eu sou o professor Nunes, este é o seu canal, professornunes.jns. Se você se interessa por sociologia, política, atualidade, cinema e literatura e muito mais, se você se preocupa por causas humanitárias,
Então, este é o seu canal, ok? Dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, compartilhe e divulgue o nosso canal e até o nosso próximo vídeo.